Eu sei da história de um rapaz que era casado e toda vez que ele tinha uma desavença com a sua esposa, ele dava uma de difícil, ele dificultava a reconciliação. Ele ficava emburrado, ele não dava conversa para ela e ela sempre tentando reatar o relacionamento, fazer voltar às boas. Então ela fazia a comida que ele gostava, ela colocava no canal de TV que ele gostava de assistir, ela colocava uma roupinha diferente, um perfume, alguma coisa, ficava tentando se encostar nele de vez em quando, mas ele ficava ali nessa manipulação. Até o dia que ela cansou disso e deu uma canseira nele, ela deu uma lição nele de mais de um mês, que ela reverteu o quadro, e ele então ficou desesperado, achando que o casamento dele ia acabar. Então, às vezes a gente não mede as consequências quando a gente parte para um litígio, né? Quando a gente vai em direção a um litígio, alguma situação de desavença com alguém, às vezes a gente não mede as consequências. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Seja muito bem-vindo, bom dia para você, que Deus desde já esteja abençoando você e a sua família. E a devocional nossa hoje tem como título O Caminho é Curto. O caminho é curto. O texto que nós vamos ler a princípio, Mateus capítulo 5, 25 e 26. Diz assim, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O ensinamento de Jesus era chamado de ensinamento peripatético. Ensinamento peripatético significa ambulante, né? Aristotélico, bem da característica de Aristóteles também, de Aristóteles, desculpa, também esse tipo de ensinamento. Ou seja, Jesus ia andando e vendo as coisas, ele ia usando as coisas do dia a dia como modelo para realidades mais profundas. Por exemplo, ele viu uma árvore frondosa, ele falou, o reino de Deus é semelhante a uma árvore frondosa que aninha todos os pássaros. Eu vi um pescador jogando a rede no mar, ele falou, o reino de Deus é como um pescador que joga a rede no mar. Então era um ensino peripatético que ele fazia para que ficasse fixado na mente dos discípulos. E aqui não é diferente. Jesus está querendo dar um ensinamento para eles, e ele fala o seguinte, olha, reconcilia depressa com o teu adversário enquanto está nos caminhos com ele. Era comum, quando duas pessoas tinham uma situação de litigância, estavam brigando por alguma razão, e um dos dois decidisse levar isso para juízo, né, levar isso para o Sinédrio, que era a Corte Suprema, então eles eram colocados numa mesma carruagem, numa mesma condução, e iam juntos, lado a lado, até chegar no Sinédrio, que tinha várias representações em várias cidades, né? O Sinédrio era a Corte Suprema, era o sistema de administração de 70 homens liderados pelo sumo sacerdote, que controlava toda a parte administrativa, jurídica e até mesmo religiosa do povo de Deus, né? na Palestina, na época de Jesus. Então havia várias representações do Sinédrio em várias cidades. É como na nossa cidade, por exemplo, você tem a prefeitura, e em vários bairros você tem alguma representação da prefeitura que resolve causas pequenas. Então eles eram colocados numa carroça ou num tipo de condução, lado a lado, aqueles que estavam em litígio, e iam conversando pelo caminho. A ideia é que eles negociassem enquanto estavam no caminho, porque podia acontecer de chegar lá no juiz e a sentença do juiz não ser favorável para aquele que levou a juízo a causa. Porque muitas vezes a gente tem muita razão e a gente briga pela nossa razão, mas o justo juiz, que é Deus, é que vai dar a sentença perfeita. O juiz que está lá sentado no Sinédrio, é ele que dá a sentença, ele daria, no caso, a sentença. E pode ser que a sentença não seja favorável àquele que levou a litigância até ele. Jesus, então, está usando uma linguagem dos tribunais, porque, de repente, você lê o versículo 26 aqui e fala, não sairás dali enquanto não pagar o último ceitil, aí dá aquela ideia de purgatório, de que o sujeito fica, depois da morte, ele fica em um lugar até pagar tudo, depois ele sai para um estágio melhor. Não é isso, ele está usando a linguagem jurídica, a linguagem dos tribunais da época, né?
O sujeito era preso mesmo, literalmente. Então, é sobre isso que Jesus está falando. É muito importante essa questão de litigância, de briga, de conflitos e situações assim que muitas vezes saem do nosso controle, porque o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, tem o mesmo peso do primeiro mandamento. Jesus falou o segundo mandamento semelhante a este. Aí qual este? Este é o amar a Deus, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Ele fala assim, esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a esse, amarás o teu próximo. Então, e Tiago não, João vai afirmar isso quando ele diz lá, é impossível alguém dizer que ama a Deus se essa mesma pessoa não ama o seu semelhante. Porque Deus se projeta para a nossa vida através do semelhante. O seu semelhante também é a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, às vezes a gente acha que só a gente que é a imagem e semelhança de Deus. A gente acha que Deus é só Deus para nós. Nós somos clementes, né? Para conosco mesmo, nós temos muito perdão para nos dar, nós temos muita clemência para nos dar, nós temos muita tolerância com os nossos próprios erros e nenhuma tolerância, nenhuma clemência, nenhuma indulgência com o erro do outro. Jesus está ensinando sobre isso, né? Porque se você vai ler aqui nos versículos anteriores, a gente leu 25 e 26. Mas se lermos a partir do 21 até o 25, até o 24, diz assim, ó: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. A raca é uma expressão cuja tradução não é muito segura, de qual língua Jesus estava usando aqui, mas parece que era um xingamento da época que dizia que a pessoa era idiota. Então, se você tratar seu irmão como idiota, você vai ser réu do sinédrio. E se você disser que seu irmão é louco, se você tratar seu irmão como louco, como inferior a você, réu do fogo do inferno, disse Jesus aqui. E no versículo 23 ele fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Muitas vezes o nosso culto não está sendo aceito porque o nosso coração está chegando diante de Deus cheio de ódio, cheio de egocentrismo, cheio de intolerância, cheio de falta de indulgência, cheio de autojustificação. Então a gente está chegando no sinédrio, diante do juiz, com a nossa causa, esperando que a causa ganhe. E pode não ser. A sentença do juiz pode ser diferente. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus nos traz essa reflexão, porque ele está tratando aqui sobre a importância do amor fraternal, que é a base do cristianismo. Ele está tratando disso aqui. Ele fala assim: vocês serão meus discípulos, serão reconhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Só assim. Não é por frequentar uma igreja, não é por ser um bom pai, uma boa mãe, não é por causa disso não. É se vos amardes uns aos outros. É aí que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Amar não é sentir tão somente não. Reduzir amor a sentimento é muito pouco. Amar tem que ter atitudes, né? Atitude de perdão, atitude de caminhar, atitude de favorecer. Por isso que ele falou: ame teu inimigo. É impossível gostar de alguém que se apresenta para mim como inimigo. Mas é mais fácil, talvez, eu manifestar para essa pessoa alguma atitude de amor, né? Então, isso é tão sério que a Bíblia toda trata muito sobre isso. O Novo Testamento é cheio disso, né? Romanos 12, 18, por exemplo, vai falar: quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Aqui no texto fala, você tem que ir lá e pedir perdão. Mas o texto não fala que a pessoa tem que te perdoar. Mas quando depender de você, faça a sua parte. Mesmo que houver dano para você, mas faça a sua parte. Por causa da sua consciência, por causa do justo juiz. Na oração do Pai Nosso, no final dela, Jesus falou o seguinte: se você perdoar os homens, também Deus te perdoará. Caso você não perdoe os homens, as suas ofensas, Deus também não te perdoará. Então, o juiz da nossa vida somos nós mesmos, muitas vezes, por causa das nossas atitudes, que faz com que a gente venha colher os frutos disso, né? Daquilo que a gente está fazendo. Hebreus 12, 14 vai falar: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, seguir a paz com todos. Inclusive, está escrito lá, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. Quer dizer, é uma ordem, né? E precisamos nos esforçar. Porque o egoísmo destrói, né?
O egoísmo destrói casamentos. Eu comecei com a história aqui de uma pessoa fictícia, né? O egoísmo destrói casamento, destrói amizade, destrói empregos. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa egocêntrica, ególatra, né? Pessoas assim fazem mal pra gente, a gente se afasta, né? E a gente também não pode ser assim, né? Porque exala um mau cheiro, né? Efésios 4:26 vai dizer pra gente assim, ó: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar é natural porque somos humanos, mas permitir ser dominado por essa ira e deixar que o dia vire para outro dia, né? Que a segunda-feira se transforme numa terça, que a terça se transforme numa quarta, e um mês, uma semana, e 2 meses, e 10 meses, deixar ir passando o sol sobre a nossa ira, aí já vai se tornando um ódio, vai se tornando um sentimento de amor doentio, né? Porque o ódio é o amor doente, né? O amor doentio que aprisiona nossa alma, né? Então, irai-vos, mas não pequeis. Mesmo em prejuízo, reconcilie depressa, né? A palavra depressa aparece ali. Jesus tem pressa, porque o reino de Deus tem pressa. A gente nunca sabe quando o caminho vai acabar, né? Quando será o nosso sinédrio? Quando nós nos apresentaremos finalmente diante do juiz, do justo juiz, para prestar contas a ele? A gente não sabe. Então, por isso Jesus falou: reconcilia depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, né? Joga o lixo fora. O lixo que está dentro de você, a falta de perdão, a falta de reconciliação, joga esse lixo fora. Porque o inimigo se alimenta desse lixo aí. E talvez, como diz aqui o versículo 22 que nós lemos, né? Diz aqui que será réu do fogo do inferno. Muitas pessoas já podem estar sendo chamuscadas pelo fogo do inferno sem perceber. Às vezes a vida da pessoa já está de cabeça para baixo, tudo dando errado. O diabo está sambando na cabeça da pessoa, exatamente por causa dessa brechinha que está aberta no coração aí. Você está indo no caminho com o teu irmão, e o caminho também pode simbolizar a vida, né? A gente está indo no caminho com esse irmão, um caminho curto, diante do juiz, sempre apresentando as nossas causas, sempre apresentando as nossas razões, né? E sem se abrir para investigar mesmo a nós mesmos, para ver, será que o errado não sou eu? Será que o errado não sou eu? Será que não sou eu que preciso consertar? Enquanto eu não fizer essa lavagem, essa limpeza interna, o inimigo vai fazer a festa na minha vida. Que não seja assim na sua, que não seja assim na minha. Que de fato o Espírito Santo consiga iluminar minha mente, sua mente, seu coração, para que a gente possa ver tudo aquilo que a gente precisa fazer para ter boas reconciliações e chegar diante do justo juiz com a alma tranquila. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica essa palavra aos nossos corações. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós fizemos uma paradinha aqui em Juiz de Fora hoje, amanhã de manhã, se Deus quiser, a gente está na estrada de novo. Espero conseguir fazer a live amanhã às 8, tá? Deus te abençoe.